Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para deixar mais uma questão da Banca Vunesp para cada um de vocês. Essa é uma questão de raciocínio lógico, um assunto que a Banca Vunesp gosta muito de cobrar nos seus concursos públicos. Se você quer ver o vídeo completo, com 10 questões que eu acho que podem cair, no sentido de que são questões que sempre aparecem, esse estilo da Banca Vunesp, que é muito parecido nas questões de raciocínio lógico, tô deixando o link na descrição desse vídeo onde eu comento 10 questões. Se você ainda tem dúvidas no assunto de raciocínio lógico, especialmente na construção de tabelas verdades, como interpretar proposições, como utilizar os conectivos, eu também tô deixando aí o link para uma live que eu fiz, que tá super completa e que contempla todos esses assuntos e alguns outros também. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Essa daqui dizia o seguinte, ó. Leia o texto para responder à questão. Na vila de Trulli, alguns habitantes sempre mentem e os demais sempre falam a verdade. Alberto é um turista nessa vila e não conhece a natureza dos habitantes. Ou seja, ele não sabe a princípio se um dado habitante sempre fala a verdade ou se sempre mente. Então, pode acontecer, né? Enfim, vamos lá. Passeando na vila, Alberto encontrou 3 habitantes e sabia que apenas um deles era médico, mas não sabia qual. Esses 3 habitantes, identificados por A, B e C, fizeram as seguintes afirmações. O habitante A disse assim, ó, olá, eu sou o médico da vila. O habitante B disse, olá, eu não sou o médico da vila. E o habitante C disse, olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. A partir dessas afirmações, Alberto concluiu corretamente que o médico pode ser. Pessoal, vamos comigo aqui analisar essas afirmações. A meu ver, a melhor forma de você analisar isso daqui é pensando o seguinte, ó. A questão fala pra gente que apenas um deles é médico. Isso daí é uma das coisas que a gente sabe que é verdade. É falado no enunciado aqui pra gente, ó. O Alberto já sabia que apenas um deles era médico. O Alberto ele não vai mentir, né? Mas os outros aqui podem mentir. Então, eu separei aqui para a gente analisar em 3 situações. Vamos ver a que conclusões a gente chega e como que eu quero analisar com vocês. Na primeira situação, eu quero imaginar que quem está falando a verdade com certeza é o habitante A. Na segunda situação, eu quero imaginar que é o habitante B que está falando a verdade. E na terceira situação, eu quero imaginar que é o habitante C. Então, a partir de cada situação, a gente vai tentar chegar em alguma conclusão para ver se eles estão falando a verdade ou não. Vamos analisar a primeira situação, ó. Imaginando que o habitante A está falando a verdade e ele diz, olá, eu sou o médico da vila. Então, se ele está falando a verdade, ele é o médico da vila, né? O habitante B diz assim, olá, eu não sou o médico da vila. Perceba que ele também está falando a verdade nessa situação. Porque se o A já é o médico e só tem um médico, né? Então não pode ser o B. Isso de fato é verdade. O habitante C, ele diz, ó, olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. Mas espera. A gente viu que nessa primeira situação, 2 habitantes falaram a verdade. Então o C, ele tá mentindo, ele não tá falando a verdade. Porque ele diz, ó, no máximo um de nós vai falar a verdade. Mas espera, na primeira situação, a gente teve 2 que falaram a verdade. Então, essa seria aí um primeiro cenário possível, né? Vamos continuar analisando. Vamos agora para a segunda situação. Na segunda situação, a gente tem assim, ó, o habitante B dizendo, olá, eu não sou o médico da vila. E a gente já sabe que isso daí é verdade. Essa é a segunda situação que a gente está considerando. Vamos analisar agora, tomando como base, né, que o habitante B está certo, o que o habitante C fala? Ele diz assim, ó, olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. Mas espera aí, se o B já está falando a verdade, então é porque o C está mentindo de novo. Porque se ele estivesse falando a verdade, a gente teria 2 habitantes falando a verdade. Mas ele diz que só um fala a verdade. Então a gente entraria numa contradição. Então aqui seria falso. O que obrigaria o habitante A a estar falando a verdade. Porque se fosse falso, aí o C estaria certo. E a gente entraria em contradição de novo. Essa é uma questão bem confusa mesmo, né? Mas a gente chegaria nessa situação. E a gente viu que a segunda situação, ela seria muito igual a primeira situação. Vamos agora analisar o que fala a nossa terceira situação. Na terceira situação, a gente está considerando que o habitante C é o que está falando a verdade. E ele diz, olá, no máximo um de nós sempre fala a verdade. Ora, mas se ele já é o que está falando a verdade, então quer dizer que os outros 2 estão falando mentira. Então, seriam essas as 3 situações que a gente teria. Analisando as nossas alternativas, ele diz assim, ó, Alberto concluiu corretamente que o médico pode ser, então o médico pode ser
pode ser quem? Na primeira situação, o C não tem como ser o médico, porque a gente só tem um médico na vila e ele já é o habitante A. Na segunda situação, a gente tem de novo o A sendo o médico da vila e o B não sendo, então o C também não pode ser porque só tem um médico. Indo agora para a terceira situação, a gente viu que o habitante A falou era falso. Então, quando ele diz eu sou o médico da vila, isso é falso. Então quer dizer que o A, ele não é o médico da vila. Só que o B, ele diz, olha, eu não sou o médico da vila. Só que isso é falso. Se isso é falso, quer dizer que nessa terceira situação, o B, ele é o médico da vila. E se ele é o médico da vila e a gente só tem um médico, então quer dizer que o C também não pode ser o médico da vila. Então perceba que nas três situações que a gente analisou, teve hora que o A podia ser o médico, foi na primeira e na segunda situação, e teve um momento que era o B que era o médico, que foi na terceira situação. Perceba que ao analisarmos todas as afirmações, em nenhum momento o C poderia ser o médico. Então nesse caso apenas A ou B podem ser os médicos. Por isso, letra B seria a resposta correta. Eu concordo com você que essa é uma questão um tanto confusa e acho que eu tenho até uma dificuldade até mesmo para explicar, mas tenta rever, analisar ali com calma e tal, para tentar chegar nessas conclusões. Eu já vi a VUNESP cobrando não uma questão exatamente igual a essa, mas uma questão às vezes parecida, sobre isso de verdadeiro, falso e tal. Então é bem interessante a gente estar atento a esse possível tipo de questão que pode cair na sua prova.